De Volta para o Futuro. O que você faria se tivesse uma máquina do tempo? Iria para o futuro ou para o passado? Quem sabe voltar no tempo e reviver a década de 80? Ou a de 70? Ou você prefere a década de 90? Ou ainda, quem sabe, reviver grandes momentos da nossa história, como o surgimento dos Beatles? As possibilidades são infinitas e todo mundo já imaginou muitas delas quando viu o filme. Nos próximos minutos eu convido vocês a dissecar aqui comigo os principais pontos que fazem desse filme uma verdadeira obra-prima do cinema. Garanto que eu e você vamos ficar com vontade de assistir tudo de novo. Aliás, quantas vezes você já assistiu a esse filme? Mas antes, inscreva-se agora no canal para não perder os próximos documentários e dê um like nesse vídeo para que mais pessoas possam vir relembrar esse filme tão especial. Então vamos lá. O filme De Volta para o Futuro não é só um clássico da cultura pop. Ele é considerado um dos filmes mais bem escritos da história do cinema. Inclusive, ninguém menos que Quentin Tarantino já disse isso algumas vezes. E ele não é exatamente o tipo de pessoa que distribui elogios à toa, você sabe. O roteiro, escrito por Robert Zemeckis e Bob Gale, é um exemplo perfeito de estrutura clássica em 3 atos. Tudo que é apresentado no começo, lá nos primeiros minutos do filme, tem um motivo de estar ali. Nada é por acaso. O relógio, a miniatura do amplificador, a relação do Marty com os pais, a piada do "você é meu primo Calvin Klein", tudo volta, tudo se conecta, tudo se amarra. E talvez essa seja a mágica. De Volta para o Futuro é um filme onde cada detalhe importa e cada ponto é fechado com maestria. Mas por que esse filme continua tão relevante? É porque, no fundo, esse é um filme sobre identidade. Sobre quem somos, de onde viemos e quem podemos ser. A viagem no tempo, na verdade, é só um recurso para falar de algo muito mais humano. Marty McFly quer salvar a própria existência, mas também quer consertar a vida dos pais. Quer fazer com que eles se apaixonem e, ao mesmo tempo, mostrar que ele é capaz de mudar o futuro. E isso conversa com a gente. Porque todo mundo já quis voltar no tempo e refazer alguma coisa. E para tudo isso dar certo como filme, você precisa de um gênio por trás das câmeras, Steven Spielberg, que foi produtor executivo do filme. Muitos pensam que ele é o diretor do filme, tamanha a presença de elementos que remetem a ele, como histórias sobre núcleo familiar e a sua destreza em criar histórias com esse senso de encantamento. Ele realmente sabe misturar aventura, emoção e humor como ninguém. E ele sempre coloca o ponto de vista do jovem, do curioso, do sonhador, como centro da narrativa. Em De Volta para o Futuro, isso é evidente na forma como Marty encara o mundo, com rebeldia, mas também com empatia e coragem. Mas, com tudo isso, quem assume a cadeira de diretor aqui é o próprio roteirista do filme, Robert Zemeckis, que mais tarde nos presentearia também com Forrest Gump. Aliás, tem muita coisa nos bastidores desse filme que nem todo mundo sabe. Por exemplo, o papel do Marty McFly não foi originalmente do Michael J. Fox. Quem começou a gravar foi o ator Eric Stoltz, que mais tarde participou de Pulp Fiction, mas a química não rolou com ele em De Volta para o Futuro. Depois de semanas de filmagem, chamaram o Michael, que estava fazendo a série Caras e Caretas. Durante o dia, ele seguiu gravando essa série e, à noite, o filme. Foi uma loucura total. O ator mal dormia, mas valeu cada segundo. Michael J. Fox entregou uma das performances mais carismáticas do cinema. Infelizmente, anos depois, ele foi diagnosticado com o mal de Parkinson, o que fez com que ele reduzisse drasticamente suas aparições no cinema e na TV. Mas o legado já estava feito. Ele será, para sempre, o Marty McFly. Um ícone. E falando em ícones, como não falar sobre o Christopher Lloyd, que faz o papel do cientista maluco e tem uma relação quase paternal com Marty? A dupla funciona muito bem ao longo de todo o filme, garantindo alívio cômico até nos momentos mais tensos. E a trilha sonora? É impossível esquecer dela. A música tema, feita pelo Alan Silvestri, é daquelas que arrepiam aqueles que assistiram ao filme na época e têm uma relação nostálgica com ele, mas também conquista aqueles que estão assistindo pela primeira vez.
O que dizer da música The Power of Love, do Huey Lewis and the News, que praticamente virou símbolo do filme e é tocada até hoje em bares mundo afora e segue nas playlists de muita gente. Essa música representa muito bem aquele espírito jovem, ousado e otimista dos anos 80. Tem também Johnny B. Good, que surge naquele momento do baile onde vemos o Marty tocando guitarra, criando ali uma cena que faria para sempre parte da cultura pop, num dos melhores momentos do filme. Como se tudo isso não bastasse, o filme ainda tem uma direção de arte impecável. Esteticamente, ele brinca com contrastes de tempo. Você vê os anos 50 super organizados, com tons pastel, carros cromados, penteados perfeitos, e os anos 80 com aquela vibe mais rebelde, mais bagunçada. A fotografia do Dean Cundey ajuda a criar essa distinção visual de forma sutil, mas bastante eficaz, e os efeitos especiais, mesmo para a época, são surpreendentes. O que dizer da cena do DeLorean acelerando a quase 200 km por hora e sumindo em um rastro de fogo? Até hoje impressiona e causa um sorriso no canto da boca de quem assiste. Aliás, o DeLorean em si também acabou se tornando outro símbolo. Um carro desejado por todos que assistiram ao filme, uma autêntica máquina do tempo. Agora, se você está aí se perguntando por que nunca rolou uma continuação depois da trilogia original, a resposta é simples: os criadores não quiseram. Os roteiristas foram muito claros em dizer que a história estava completa. E eles tinham razão. Hoje em dia, a gente vê muitas franquias sendo esticadas além da conta. Mas, De Volta para o Futuro, com os seus 3 filmes, teve começo, meio e fim, como todo bom roteiro deve ter. E falando em inspiração, a ideia do filme surgiu quando Bob Gale encontrou um anuário do pai e ficou se perguntando: será que eu teria sido amigo do meu pai na escola? A partir daí, nasceu a premissa. O filme bebe de várias fontes, da ficção científica clássica, dos quadrinhos, dos seriados dos anos 50, mas transforma tudo isso em algo novo e autêntico. E talvez seja por isso que a viagem no tempo aqui funcione tão bem. Porque o foco não é o paradoxo, o buraco de minhoca ou a física quântica. É o ser humano. A regra é clara: você não pode interferir demais, senão desaparece. E isso é o bastante para criar tensão e empatia. O filme explica as regras do seu universo de forma bastante simples e objetiva. E quando o público entende as regras, o resto do filme simplesmente flui. No fundo, De Volta para o Futuro também é sobre segunda chance. Sobre poder consertar erros, se reconciliar com a família, fazer diferente. E isso é universal e continua funcionando com qualquer geração. A gente ri, se emociona e se espanta, especialmente com aqueles momentos constrangedores do Marty com a sua mãe no passado. A gente acredita que um garoto com um colete salva-vidas e um cientista maluco podem mudar o mundo com um carro tunado. E é isso. É isso que faz do cinema algo mágico.